Então, com a palavra, o Dr. Maurício Micaelsen. Obrigado. Excelentíssimos senhores, integrantes dessa terceira turma, desembargadores federais do Tribunal Regional Federal, excelentíssimo senhor procurador da República, demais serventuários e colegas, em face dessa propositura de ação reivindicando um direito adquirido, né, ou uma forma indenizatória a satisfazer um direito adquirido não exercido, muitos militares passaram observando a jurisprudência dessa mesma corte, e aí eu me refiro que surgiu uma certa instabilidade recente acerca dessa jurisprudência, em que inicialmente se dava provimento, ou melhor, se dava provimento às apelações, dando procedência às causas. Inclusive, causas que foram julgadas pela doutora Vimber Panteon, pelo doutor Eduardo Thompson Flores Lenz, que inclusive causas que já até transitaram em julgado e até esses mesmos direitos foram pagos, havendo as mesmas circunstâncias idealizadas nesse mesmo feito, porque todos esses casos desses militares são idênticos, são causas idênticas. Ocorre que no ano de 2000, houve uma grande dificuldade administrativa nas Forças Armadas, em que o Executivo interveio. A primeira intervenção do Executivo foi redução de despesas através de redução de expedientes. Posteriormente, no ano de 2000 para 2001, houve uma demissão de 10 mil pessoas não estáveis. E aí houve, então, através de uma medida provisória editada em 2000, a retirada de vários desses direitos consagrados pela Lei de Remuneração dos Militares, que vigia há décadas. No ano de 2001, foi reeditada essa mesma medida provisória, sob o número 2215-10, e vigente até hoje. Desde 2001, estamos em 2015, não foi confirmado em lei. Essa instabilidade afetou o moral e a dignidade de toda a tropa. Eu, como ex-oficial do Exército, vivenciei esses períodos de 2000 e 2001. E estive lá dentro e observei quando o Exército recebeu essa medida provisória, extinguindo vários desses direitos, incluindo aí o adicional por tempo de serviço, extinguindo aí a licença-prêmio, ou licença especial, como chamada no antigo Código e Estatuto, na Lei de Remuneração de Militares, extinguindo a duplo pensionamento, extinguindo pensões vitalícias, fazendo realmente uma reforma sobre os direitos que vinham contribuindo os militares durante todo esse período anterior. Vários militares deixaram de gozar suas licenças-prêmios e não as gozaram depois. Porque nesse mesmo período foi imposto a eles um termo de opção, que nome e opção só tinha um nome nesse documento. Obrigando-os, ou vocês assinam esse documento em que, de acordo com o artigo 33 da medida provisória, vocês vão poder converter esse tempo em dobro, não vão perder a licença. Todo mundo assinou. Bom, você não vai gozar a licença-prêmio. Ou seja, todos tiveram que assinar o tal do termo de opção, e nenhum deles, apesar do artigo 33 da medida provisória dizer que poderão converter esse tempo não gozado do decênio, dos 10 anos trabalhados, de uma licença especial de 6 meses de licenças remunerada não gozados, poderiam converter tempo ficto em dobro para fins de licenciamento, e tão somente para esses fins, porque a taxativa artigo 33 diz que essa conversão de tempo em dobro é para fins de licenciamento. Ocorre que a administração de militar, ao arrepio da lei, porque não há legislação que diga que possa transformar esse tempo ficto em tempo retroativo à própria medida provisória, idealizando uma retroatividade anterior à própria medida provisória, à própria eficácia temporal da medida provisória, dizendo agora a partir de atrás tu tem mais 1 ano ou 2 anos conforme o número de licenças especiais não gozadas computadas em tempo ficto. Não, o artigo 33 da medida provisória diz que isso só teria efeito para passagem para inatividade. Então, se deu esse jeitinho de conceder um tempo ficto retroativo à validade da medida provisória, o que é ilegal. E aí se deu também um percentual de 1% sobre o soldo, que é a base da remuneração dos militares, não é a remuneração dos militares, 1% sobre o soldo, por licença não especial não gozada, por conta de um tempo ficto retroativo.
um adicional de um percentual de 1%, de um adicional que foi extinto, de um adicional que não existia mais. Aí passaram a dar. É uma irregularidade, é uma ilegalidade, isso é matéria para o TCU, isso é matéria do Ministério Público Federal. Porque aí verteu dos cofres públicos para todos os militares, que tinham 10 ou 20 ou 30 anos de serviço, que já tinham 1 ou 2 ou 3 decênios, um adicional remuneratório extinto. Extinto. Não havia previsão sobre concessão de adicional de tempo de serviço, sobre tempo ficto retroativo. Não existe nada disso, é tudo uma invenção. Gerada administrativamente. Os militares hoje se debatem, ao verificarem agora, com os que estão passando para a reserva, né, porque isso aconteceu em 2001, quem tinha 10 anos ou 20 anos, só agora que estavam passando para a reserva ou ainda vão passar. Então esse movimento começou justamente agora, em 2011, fechados 10 anos, quando as pessoas começaram a passar para a reserva remunerada. Esse tempo, ele poderia, sim, de acordo com a medida provisória, legalmente ser convertido fictamente para fins de redução da carga de tempo de serviço necessária para ir para a reserva remunerada. Se o militar, então, tem aí uma licença especial não gozada, então ele teria direito a 12 meses ficto para cômputo de tempo de serviço para fins de para reserva. Aí não precisaria ficar os 30 anos integrais da Lei 6.880 de 80 dos Estatutos Militares. Poderia, com 29 anos de serviço para casa, computar o ano ficto. Para isso é que serviu. Essa era a única troca. Então não pode haver barganha, dizendo, olha, a União não está se lucupletando ilicitamente. Ela te deu outra coisa em troca. Ela te deu um benefício que, para equiparar esse benefício que está pedindo, tu vai ter que esperar mais 120 anos. Porque 1% sobre o soldo ao mês, ou 2% sobre o soldo ao mês, se for calcular em valores equivalentes a 6 ou 12 remunerações de licença especial não gozada, equivalem justamente a isso. A um parcelamento de 120 anos da licença especial não gozada. A lei não autoriza a troca, a substituição, a barganha de um benefício por outro, ainda mais 2 benefícios extintos. Você observa a jurisprudência que houve aqui uma instabilidade nesse tribunal, porque primeiro estava se dando, não, houve um completamento ilícito porque o STJ já falou isso, porque quem começou primeiro com isso foram os estaduais. Foram os estaduais, que têm suas licenças prêmios quinquenais, a polícia, a brigada militar, que nunca goza as licenças, os militares federais também não gozavam essa licença porque não era permitido. À época, como oficial do Exército, existia uma lista. Quem queria tirar licença especial só tirava a licença que um general autorizava, era 1 ou 2, não, ninguém pode tirar licença. Pô, demitindo 10 mil pessoas, vou ficar sem gente ainda para ficar 6 meses de folga, 12 meses de folga. Ninguém vai gozar licença nenhuma. E vocês resignem a receber em troca isso. O problema é que os militares, eles são muito apegados ao exercício da função. Eles querem seguir sua carreira. E a maioria dos militares não fica só 30 anos. A maioria dos militares fica 33, 35, até 40 anos de serviço. Até você serem mandados embora, efetivamente. Porque o Exército, as Forças Armadas, é realmente um universo diferente. Isso tem que ser levado em consideração. Então, a questão aqui que nós colocamos na apelação, justamente observando essa instabilidade na jurisprudência, que diz, não, eles receberam esse adicional de tempo de serviço, que se devolva esse adicional de tempo de serviço, que a administração recolha de volta, que o TCU diga para a administração como é que conceder um adicional retroativo sem uma lei que autorizasse a isso. Um adicional extinto. Então, a jurisprudência do STJ, ela é pacífica nesse sentido. Houve o direito adquirido, não houve a retribuição no tempo certo, tem que ser compensado. É a responsabilidade objetiva do Estado com o seu servidor. O cara trabalha. Quando chega o momento de tirar férias, não tira férias. O que acontece com essas férias? Tem que ser pago em dobro. Se fosse na iniciativa privada, no poder público, tem que ser compensado com tempo de serviço. Então, a questão aqui, ela gira em torno justamente dessa barganha que foi feita, que não pode uma coisa corresponder com a outra. Já foi dito em outras jurisprudências, foi dito que não poderia esse adicional de tempo de serviço se confundir com a conversão da licença especial.
não poderia acontecer de qualquer sorte essa confusão, porque o objeto da ação é justamente a transformação dessa licença especial não gozada justamente pelo seu gozo. Porque aí nós temos dois prejuízos. O primeiro prejuízo, que já é irreparável, é não ter gozado a licença, não ter se beneficiado com a licença propriamente dita. Isso nunca vai ser reparado. Mas o pagamento, tão somente pelos meses que deveriam ser pagos como licença especial, é isso unicamente que se pede, né? Considerando, evidentemente, a última remuneração enquanto na ativa. E, efetivamente, não foram gozados justamente por isso aí. O adicional de tempo de serviço, então, concedido pela administração militar, não é objeto da pendência de causa e não deve ser usado como fundamento que possa afastar um direito adquirido. Ademais, essa matéria deveria ser objeto de investigação civil pelo Ministério Público Federal, face à oneração dos cofres públicos pela administração militar, que fez conceder vantagem indevida sem autorização legal, considerando apenas o tempo fixo do serviço retroativo. Não há qualquer norma ou lei que faça previsão expressa de uma compensação de um direito por outro, e que não pode ser imposta por meio de interpretação para a União, seja administrativa ou judicial. Por fim, a jurisprudência que nós citamos, ela é ampla nesse sentido, tanto do STJ como do TRF4. É claro que houve decisões recentes dizendo, não, mas ele recebeu essa licença, esse adicional por tempo de serviço de 1%, portanto ele não está vendo no comportamento ilícito da União. Mas basta comprar os valores. Um valor de 1% sobre o soldo, equiparado a 6 ou 12 remunerações, é muito distante. É muito distante. Mas, sendo concedido um adicional de tempo de serviço, ou seja, sendo concedido um benefício extinto, depois da medida provisória, que afastou, que extinguiu essa licença. Como é que é concedido um benefício que foi extinto posteriormente à extinção desse benefício? Considerando de forma retroativa um tempo ficto, que só deveria ser considerado a partir do momento que o militar completasse o tempo de serviço, quando passasse para inatividade, não antes disso. E tem que ser útil isso. Tem que ser útil. Se ele ficar aos 30 anos, o que adiantou o termo de opção? Né? É inútil tu assinar um termo de opção dizendo, olha, eu vou ficar 28, eu quero converter um tempo idoso, eu tenho uma licença especial não gozada, com 29 anos de serviço eu posso ir embora, ok. Mas ele não vai. A administração permite que ele fique, está tudo certo, continua trabalhando aí, precisamos de ti, vai trabalhando, fica aí. Aí ele fica os 30 anos, que é o mínimo exigido pela Lei 6.880. O que adiantou no termo de opção? O que vai servir esse cômputo de tempo em dobro? Não vai servir para absolutamente nada. A única finalidade da conversão em tempo em dobro é a diminuição do tempo de serviço previsto na Lei 6.880. Não tem outra finalidade. Quer dizer que uma coisa compensa a outra, isso é interpretativo. O que o Supremo Tribunal Federal e o que o STJ diz que há enriquecimento ilícito no momento que o servidor tem um direito, ele não é gozado e não há retribuição por ele de forma alguma. E essa é a minha explanação. Excelência, obrigado pela atenção. A palavra é o eminente relator. Muito obrigado.